Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais uma análise do anime de Fruits Basket. Hoje nós vamos conversar sobre o episódio 13, mas antes de começar eu quero avisar a vocês que se vocês estiverem ouvindo algum barulhinho no fundo é que o pessoal tá fazendo uma festa junina aqui e tá com música, né, sabe, música alta, festa e tudo mais. Então, se vazar algum tipo de som, eu peço desculpas, mas se a gente ficar esperando o povo desligar, a gente não grava, né? Então é isso, vamos começar falando. Eu falei pra vocês que o episódio ele ia ser um pouco mais light, né? Um pouco mais calmo por causa do jeito, da entonação que foi o nome do episódio, né? E não foi o Shigure que falou, né? Foi o Kakeru, o menino lá do Conselho Estudantil, né? Que falou, que narrou o nome do episódio. Mas como ele falou de um jeito muito diferente, as vozes dele de Shigure, assim, meio que às vezes se parecem, né? Então a gente achou que era o Shigure, mas não era o Shigure. O episódio ele começa com um pessoalzinho que já voltou pra escola, eles estão na sala de aula e a Arisa, pra variar, ela está brigando com o Kyo, né? Eles ficam lá se bicando. Eles são melhores amigos, mas é aquela coisa, um fica implicando com o outro e a Arisa, ela tá toda revoltada, toda nervosona, porque ela não mais viu o Kureno, né? Ela tá revoltada porque ele nunca mais apareceu lá na loja, então depois daquele dia ela ficou sem vê-lo e ela tá totalmente revoltada. Ela tá falando que quando ela vê ele vai dar uma surra nele. Ela tá totalmente assim, tipo uma menina de coração partido, né? Até a Hana, ela fala, olha, presta bem atenção, Toru, isso é uma menina apaixonada, isso é o comportamento de uma menina apaixonada quando tá com o coração partido, porque ela não tá conseguindo ver a pessoa que ela gosta, né? E aí o Kyo fica falando, então é por isso que você tá assim, que não sei o que lá. E aí a Hana olha só pro Kyo e fala assim, né? Porque ela fala que vai matar ele quando ela vê isso, aí ele, como se você fosse realmente fazer isso, né? E aí a Hana olha assim pro Kyo e fala como se você fosse fazer diferente, né? Como se você fosse muito diferente dela, só fala e não faz nada, sabe? Aí nisso a gente tem uma cena que o Yuki tá andando no corredor e aí ele encontra a Motoko, que é aquela presidente do fã-clube do Yuki, né? E ela foi lá entregar uns biscoitinhos pra ele que ela tinha viajado nas férias, ela comprou um presente pra ele e ela foi levar lá com as outras duas meninas, né? E aí ele falou, eu não posso aceitar porque eu não trouxe nada pra você, é muito sem educação da minha parte se eu fizesse isso. Ela, não precisa não, só esse seu sorriso já é um pagamento maravilhoso pra mim. Ela fica lá divagando, formando poemas na cabeça dela, enquanto o Yuki fica sem entender nada e a outra menina, né, duas das meninas, gente, eu não vou lembrar o nome das duas, uma delas ficou divagando com a Motoko e a outra, ela ficou tipo, quem se importa com isso daí, com esses poemas, que isso e aquilo, eu quero saber o que você fez nas suas férias de verão, Yuki, foi tudo legal. Aí do nada apareceu uma menina muito retardada, velho, ela apareceu do além. Yun, me dá os biscoitos aí, deve ser mó gostoso, vamos comer, não sei o que, tipo, chegou do além, roubando o presente da outra menina, assim, sabe, tipo, do nada. E aí as meninas ficaram totalmente revoltadas. Como assim? Que você chega falando com ele, Yun, que negócio é de chamar ele de Yun? De onde você tirou isso? Aí ela, não sei o que. E aí ele, se fosse em outras ocasiões, se fosse antigamente, o Yuki muito provavelmente iria embora, ou talvez não iria aceitar o presente da Motoko, ele iria embora e ficaria por isso mesmo. Mas aí ele pegou, meio que catou ela, vamos embora, né? Tipo, vamos sair daqui, deixa as meninas, né? Ele pegou a menina e saiu com ela e falou, quem é você? Como assim você chega do nada, pegando meus presentes, me chamando de Yun? Como assim? Eu não te conheço da onde, fia? Você tá ficando doida? Aí o Kakeru aparece, Yun pra cá também. A gente achou o líder, não sei o que lá. A gente veio te buscar pra ir pro conselho estudantil. E ele fica, mano, foi ele que inventou esse negócio de Yun, esse apelido vai acabar pegando, porque os dois ficam Yun pra cá, Yun pra lá. E a gente lembra que o povo também chama o Kyo de... O Kyo de Kion, né? Então eu falei, tipo, Yun e Kion, né? Ficou a dupla dinâmica. E aí eles vão lá pro conselho estudantil, essa menina vai com ele e vai com o Kakeru. E aí eles chegam lá, tem mais duas pessoas dentro da sala. Tem um menino novo e a Mati, que é aquela menina que se apresentou no outro episódio lá, que é aquela moça que se assustou com a presença do Yuki. Logo que ele chegou lá, ele deu de cara com ela, ele já lembrou da cena, né, que ele entrando na sala do conselho e indo falar com ela, e ela toda assustada, toda, tipo, não me toque. E aí ele já ficou meio pensando, o que será que essa menina tem? Ela é muito quieta. E aí o menininho que tava lá, ele se apresentou e falou, olha, eu tô aqui, a gente já vê que ele tá com uma cara de bravo, assim, né, tá todo... E ele falou, olha, eu só aceitei esse posto, né, eu só aceitei esse cargo de secretário aqui só porque falaram que você é seu presidente, e o que eu espero que você não me faça mudar de ideia, né, mais ou menos isso, né, que a gente viu pelo olhar dele, né, que por ele não ia pro conselho estudantil ficar com aqueles dois retardados e a menina que não fala. E aí a menina que foi chamar ele lá, que tava lá pedindo os biscoitos, que todo mundo fala que ela consegue as coisas
falando de forma bonitinha, aquela coisinha, sabe, aquela coisa melosa. Falou que ela era a Kimi e que ela era também uma secretária, né? E o rapaz era o Nao. E aí, depois de se apresentarem, eles ficaram meio que esperando o Yuki fazer um discurso, né? Porque o Nao é o secretário, a Kimi é a secretária, o Kakeru, ele é o vice-presidente e a Machi, ele é a tesoureira, se eu não me engano. Então, todo mundo já estava apresentado e eles queriam que o presidente do conselho falasse alguma coisa, porque, tecnicamente, eles estavam começando naquele dia, né? Como voltou às aulas, eles estavam começando as suas atividades como conselho, né? Como um novo conselho. E aí, o Yuki, daquele jeito todo inseguro dele, porque ele sempre acha que todo mundo é melhor que ele nunca é melhor do que ninguém, ele, tipo, detém uma baixa autoestima muito grande, assim, ele não confia no próprio taco, assim, ele sabe que ele é uma pessoa inteligente, ele sabe que ele é uma pessoa, assim, sabe, capaz, mas ele sempre acha que tudo que ele faz não é o bastante para as pessoas, então ele fica, olha, eu espero que a gente se dê bem, eu espero ser um bom presidente, eu espero, conto com a ajuda de vocês para me ajudar nesse serviço, né, espero que vocês não se desapontem com a minha pessoa e eu espero que a gente faça um bom serviço como conselho, né, como novo conselho. Eu vou dar tudo de mim durante esse tempo para que ninguém se arrependa de ter entrado no conselho e para que a escola também tenha orgulho desse novo conselho. Aí nisso eles vão sair para visitar todos os clubes da escola como o novo conselho estudantil para se apresentar e ver se eles estão precisando de alguma coisa, porque o Yuki mesmo falou como que a gente vai saber se eles estão precisando de alguma coisa, se eles não vêm até nós e nem a gente vai até eles. Então, se eles têm aquele receio, tipo, nossa, o conselho estudantil, vou ter que ir lá falar com eles, então vamos até ele pra ver se eles têm algum problema. Aí ele começa a passar nos clubes, vai falar com o clube de jardinagem, a menina fica toda, ai meu Deus, porque ele foi lá ver as flores, aí ele falou, se você precisar de alguma ajuda, eu tô aqui mais tarde, então eu posso te ajudar, já que vocês têm poucos membros, eu posso te ajudar a fazer alguma coisa. E ela, nossa, será que você vai me ajudar? Tipo, é verdade isso? Fica toda, meu Deus do céu, o Yuki tá falando que vai me ajudar, meu Deus do céu, como assim? E aí a gente lembra que o Yuki, ele gosta muito de jardinagem, né? Que ele tem aquela horta que ele plantou lá no quintal e ele cuida da horta, então é uma coisa que ele gosta, né? Só que aí ela fala, tudo bem, a gente agradece a sua manifestação, a gente aceita a sua ajuda, mas primeiro dá um jeito dessa coisa aqui, ó, que tá dormindo, que só sabe dormir, né? Que é o Kakeru, que foi lá fazer o serviço, acabou deitando no meio dos fertilizantes lá dos negócios e dormiu, né, porque ele só sabe dormir. E aí ele leva ele embora e ele fala que esse negócio é muito chato de ficar aí visitando os clubes. Aí é quando o Yuki fala que eles precisam visitar para saber se eles precisam de alguma coisa, que de que adianta um conselho estudantil, sendo que ele não faz nada pelos alunos, né? E aí o Kakeru falou que eles não são meio que um conselho estudantil, eles são a força de defesa da escola, né, porque ele acredita piamente que eles estão lá para defender os alunos dos malvados, assim, tipo, dos caras maus. E ele não é possível que ele tá levando isso a sério, gente, não. Esse menino, ele é aquele Chunin-Bio lá, Chun-Bio, que tem a síndrome da 8ª série, sabe? Aí vem algumas pessoas conversar com o Kakeru, né, os meninos do clube de futebol, chamar ele pra jogar futebol, falando que ele tá lá panguando e não tá fazendo nada, então por que ele não ia jogar futebol com eles? E aí o Yuki, ele fica prestando atenção, ele fala, nossa, ele se dá tão bem com as pessoas, né, eu queria, ele parece ter uma luz que quando eu tô perto, ela, tipo, me apaga, né, e ele fala que ele é até um pouco parecido com o Ayami, e parecido com ele ao mesmo tempo e com o Kyo ao mesmo tempo, que ele atrai as pessoas pra ele, que ele tem essa luz, né, ele tem esse dom de conversa com as pessoas, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa meio que parece que tá escondendo alguma coisa, sabe? Então ele meio que associou o Kakeru com essas 3 pessoas, né, com ele, com o irmão dele e com o Kyo. E aí ele fala, se eu tivesse, né, eu acho que seria muito melhor se ele fosse o presidente do conselho, porque ele tem essas habilidades de conversa, de tudo mais. E ele sempre fica se inferiorizando. E aí com isso eles voltam pra sala do conselho estudantil, né, o menino tá revoltado, né, porque a Machi, ela é uma pessoa quieta, só que aquelas pessoas, sabe, bagunça tudo o que ela precisa fazer. Ela até faz as coisas, mas ela tá lá, né, mexendo com os arquivos dela, os negócios dela, e tem papel espalhado pela mesa inteira. A gente viu que ela tava organizando as prateleiras, ela espalhou o livro pelo chão inteiro, então é uma pessoa que ela não tem muito senso de organização. Ela faz, mas pra ela fazer, ela bagunça tudo, assim, sabe? Tipo, ela tira tudo do lugar, ela só consegue se organizar estando na desorganização, sabe? E aí, o menino, Nao, ele não gosta disso, ele gosta das coisas organizadas, ele é uma pessoa metódica, e ele fica, meu Deus, como você consegue fazer isso? Arruma essas coisas, não precisa ficar com a mesa inteira pra você, eu preciso fazer minhas coisas também. E nisso ele falou, meu, será que o presidente vai demorar pra chegar? Porque não é possível, né? Esse povo, tô cercado de gente doida nesse lugar. E aí o Yuki, ele chega com o Kakeru, né? E aí eles vão decidir uma coisa muito
muito importante, porque nisso aqui me chega também com uma lousa, né, um quadro branco, para eles escreverem pautas, essas coisas, tudo que eles precisam decidir durante o dia, durante a semana, whatever. E aí ela leva para essa mesa, esse quadro branco, esse quadro branco pra sala, né? E eles perguntam, né, como é que você conseguiu um quadro branco desse? Ah, eu pedi lá com jeitinho pro professor, isso e aquilo, né, e ele me deu. E aí eles ficam, mano, será que os professores têm noção do que eles estão fazendo? Eles não podem fazer isso, só pedir com jeitinho, você vai lá e dá um negócio? Como assim? Tem que fazer um requerimento e tudo mais, não sei o quê. Mas aí eles resolvem, né? Aí o menino lá, o caqueiro, ele fala, a gente tem que decidir um negócio muito importante, tipo, ele estreia a lousa, né? Ele estreia lá o quadro branco com o quê? Vamos decidir a cor do nosso esquadrão, né? Quem vai ser que cor do esquadrão, porque ele não tem o que fazer. E aí ele fala, olha, eu sou o preto. Que cor que vocês acham que o Yuki deve ser? Ah, porque ele tem que ser o vermelho, né? Porque o vermelho é a cor do líder, então o Yuki tem que ser... O Yu-Yun, né? O Yu, eles chamam ele de Yu-Yun, não chamam nem de Yuki. O Yu-Yun tem que ser o vermelho, porque ele é o líder, então a gente já tá decidido. E aí ele, e a rosa, quem vai ser? Aí a Kimi fala, não, porque eu gosto de rosa, a rosa só pode ser eu. E ninguém tá perguntando pra Mati o que ela quer, tipo, ela só fica ouvindo, o outro menino também fica, meu Deus, o que eles estão pensando? Meu Deus do céu, tem tanta coisa importante pra falar. E eles estão falando de cor de esquadrão e o Yuki não fala nada. E aí ele vai falar com a Kimi começa a dar uma de doida lá, porque ele chama ela pelo sobrenome, e aí ela fica toda tipo, ai, ele tá me chamando pelo sobrenome, como assim? Aí ele vai e ela pede pra ele chamar ela pelo nome, e ele começa a chamar ela pelo nome. E aí ele vai falar com a Mati e também chama ela pelo sobrenome, aí ela fica tipo toda... Como assim, né? Você tá chamando todo mundo pelo nome, só eu pelo sobrenome, né? Pelo menos foi o que pareceu. E aí a Kimi fala, nossa, ela ficou mó mal agora, você tá chamando todo mundo pelo nome, só ela pelo sobrenome, chama ela pelo nome também. E aí eles começaram a discutir os negócios do nome, os negócios da cor, e não chegaram a um consenso. E aí o tempo passa e eles vão embora da escola, né? Da hora deles irem embora, e aí eles acabam não decidindo nada, só decidem que o menino ia ser o marrom pântano, uma coisa assim, que o Yuki escreve na lousa, né? Porque pra acabar com a coisa, ele começa a escrever um monte de coisa aleatória na lousa, assim. E a menina ia ser a rosa mesmo, e o Yu-Yun era o presidente e ia ser o vermelho. E aí eles vão embora, aí o Yuki vai ajudar a menina lá do clube de jardinagem, levar umas plantinhas, né? Umas mudas, uma semente pra um lugar lá. E aí no meio do caminho ele encontra o Kakeru. E o Kakeru, antes disso, ele pega, quando ele tá indo embora, ele vê o Kyo indo embora com a Toru. E o Kyo tá mó feliz, conversando com ela lá, tá? Então os dois indo embora na maior conversa. E aí ele pega e vai encontrar o Yuki. E aí ele fala, por que você não tá indo mais embora com a Toru pra casa, essa tal de Toru? Ela é mais famosa do que você pensa, sabe? Porque ela anda com você, então todo mundo conhece a Honda Toru. Então você não vai embora com ela. Ela tava lá com aquele seu primo lá, o Laranjinha, né? O Kyo, eu acho que é o nome dele. Então eles pareciam mó felizes, eles estão namorando? Aí ele fica tipo, né, dando umas respostas meio evasivas. Aí ele fala, ah, você gosta dela? Aí ele, e se eu gostar? Ah, porque é um amor amargo, porque parece que aqueles dois estão namorando. Ele, e se tiver, sabe? Tipo, ele fica assim, e se eles tiverem, sabe? Ele fica dando umas respostas meio evasivas do Yuki. E aí ele fala que os dois parecem tão felizes e que o Yuki parece tão infeliz. Daí o Yuki, nossa, mano, nunca pensei que o Yuki fosse fazer aquilo. E o Yuki deu um berro. E você fica medindo as pessoas pela felicidade delas agora? E daí se eu sou infeliz, se ele é feliz? Você sabe se eu não sou feliz? Se eu tô infeliz? O que você sabe sobre mim? E começa a fazer um maior barraco. E você fala, nossa, mano, se fosse em outra época, o Yuki não ia nem abrir a boca. Mas ele, tipo, tá mudando. A gente vê que ele tá mudando, que ele tá expondo mais os sentimentos dele. Ele ficou revoltado. Ele falou, não tem, tipo, que ficar Eu sei que eu sou uma pessoa inferior, eu sei que ele é melhor do que eu sei que você é melhor do que eu sei que você deveria ser o presidente. Ele fala um monte de coisa, mas você não tem que ficar medindo as pessoas, você não tem que ficar comparando as pessoas pelo tipo de felicidade delas. E falou um monte de coisa pra ele, deu maior lição de moral. Aí o Kakeru ficou com raiva, chutou as plantinhas tudo no chão e falou que ele não tinha que ficar dando lição de moral, quem era ele, que tá achando que ele era a mãe dele pra poder ficar dando bronca nele. E os dois começaram a brigar, porque os dois são bem parecidos, assim, tipo... Só que o Kakeru, diferente do Yuki, o Yuki, ele pensa muito antes de falar alguma coisa. Ele prefere guardar as coisas pra ele, tipo eu, assim, sabe? O Yuki é exatamente... Não é à toa que ele é o espírito do rato, e o rato é o meu espírito também do zodíaco. Ele é igualzinho eu. Eu evito os conflitos, eu não gosto de conflito, mas quando eu estouro também, tipo, sai de baixo. Mas eu fico assim, guardando as coisas pra mim, eu não quero ficar falando, não quero saber, tipo, ficar arranjando encrenca com ninguém. E já o Kakeru, ele fala as coisas, ele não tá nem aí, ele não pensa no sentimento das pessoas e ele fala aquilo que vem na mente dele. Não importa se ele vai machucar a pessoa ou não, aí depois ele vê as consequências e aí ele vem com aquela coisa, tipo, desculpa, né?
eu não tava pensando no que eu tava falando, você tem razão. Aí nisso eu sei que os dois brigaram, né? O Yuki, ele pediu desculpa porque ele falou que ele saiu ficou com raiva mesmo, ele falou assim, eu fiquei com raiva, saí fora de mim, desculpa pelo que aconteceu. E aí o Kakeru vendo que ele pediu desculpas, ele foi lá e pediu desculpas também, porque ele falou assim, eu fui um idiota, eu falei umas coisas sem pensar, eu não tava pensando no que você estava sentindo. Como que eu faço, né? Ele falou assim, como você consegue? Como que eu faço? Eu sinto maior inveja, sabe? Porque ele falou assim, como que eu consigo falar, não falar as coisas sem magoar as pessoas? O que ele quis dizer é que como que ele consegue se colocar no lugar das pessoas e às vezes não falar certas coisas para não magoar as pessoas. E ele não consegue fazer aquilo, ele fala o que vem na mente dele e depois ele vê as consequências, né? E nisso a menininha lá do clube de jardinagem, ela chega, né, e fala que, nossa, como assim? O que você fez? Você destruiu as minhas plantas. Ele, como que você sabe que fui eu? Ele, porque que o Yuki, né, o presidente, ele nunca ia fazer uma coisa dessas. Aí ele, não, beleza, pode deixar, que a culpa foi minha mesmo, filho, eu que destruí, eu vou te ajudar a recuperar, vou replantar tudo bonitinho. E aí o Yuki, é muito bom, é melhor você fazer isso mesmo, né? E aí eles dois se resolvem lá, né, os dois, tipo, eles se resolvem, ficam na boa de novo. Aí o Kakeru inclusive vai pedir desculpa pro Kyo, né, porque ele pensou tudo aquilo, falou que o Kyo era feliz, sendo que ele não sabe o que se passa na cabeça do Kyo, ele pode estar sorrindo, mas ele não sabe o que o Kyo tá sentindo naquele momento, né. Então ele não pode falar assim, aquela pessoa tá feliz, aquela ali tá infeliz pelo que ela tá expressando. Às vezes a pessoa tá normal, assim, tá feliz, mas é uma pessoa quieta, e às vezes a pessoa tá sorrindo, mas tá fingindo que tá feliz pra esconder os machucados dela mais profundos. Então ele vai lá e pede desculpa pro Kyo, e o Kyo fica aqui sem entender nada, né? O que esse doido tá falando, né? Por que tá pedindo desculpa? Não tô entendendo nada. Aí nisso o Yuki, ele volta pro conselho, né, e encontra os meninos lá, né? Os meninos e as meninas lá, e aí o episódio termina. Nesse episódio, assim, a gente viu um Yuki totalmente diferente do Yuki que a gente vê normalmente, que jamais gritaria com uma pessoa que ele não conhece, assim, ele jamais iria expor seus sentimentos de uma forma tão assim, né? E a gente viu que quando ele falou sobre felicidade, o Kakeru falou com ele, foi lá questionar ele ficou revoltado, porque ele viu que ele tava falando coisa sem saber, ele não sabe do sentimento das pessoas. Então a gente viu um Yuki que tá se manifestando, né? E pra ele fazer isso, eu acho que ele precisa confiar muito na pessoa. Aí o Kakeru é uma pessoa que eu acho que ele tá começando a confiar. Ele viu que são pessoas boas, né? Ele viu, inclusive no final do episódio, ele fala assim que não é tão ruim ficar rodeado de pessoas, porque o Yuki, ele sempre foi aquela pessoa que ficou sozinha, sem ninguém por perto, até porque ele provavelmente tinha medo, principalmente das meninas, delas chegarem muito perto, dele ficar muito amigo e acabar acontecendo um acidente igual aconteceu quando ele era criança, e ele virar um rato na frente delas e, tipo, imagina o mundo caindo, né? Se isso acontecesse. Então ele preferiu se afastar de todas as pessoas, mas agora ele tá percebendo que ele não precisa se afastar, é só ele tomar o cuidado. Mas assim, ele pode ser amigo das pessoas, ele pode expressar os seus sentimentos, coisas que ele não, assim, normalmente ele não fazia. Ele era o príncipe intocável da escola. E agora eles estão vendo que não é bem assim. Ele é uma pessoa que você pode conversar, porque ele é uma pessoa comum. Então você pode conversar com ele vai ter seus momentos de felicidade, vai ter os seus momentos de irritação, ele vai explodir com todo mundo e vai mandar todo mundo para aquele lugar mesmo. Mas isso é normal, então a gente tá vendo que o Yuki, ele tá amadurecendo. E o Kyo, a gente viu esse amadurecimento bem antes do Yuki, né? O Kyo, ele já era uma pessoa mais irritadiça, só que ele era uma pessoa que expressava melhor os seus sentimentos e as pessoas se aproximavam dele de forma mais fácil. Já o Yuki, ele era uma pessoa que o pessoal colocava no pedestal. Agora o pessoal tá vendo que eles podem se aproximar dele também da mesma forma que se aproximaram do Kyo, que ele é uma pessoa com que eles podem conversar normalmente, assim, e é o que o Yuki quer. Ele quer essa proximidade com as pessoas, só que ele ainda não sabe disso, né? Não sabe que ele precisa se aproximar das pessoas, ele precisa liberar os sentimentos dele pra ele conseguir ser feliz. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí um comentário da sua análise do capítulo também, que eu quero saber. Eu gosto de ler todos os comentários, às vezes eu não respondo todos os comentários, mas eu leio todos os comentários, então deixa aí seu comentário que eu vou estar lendo. E dependendo, assim, né, de algumas teorias loucas, elas podem até aparecer aqui também junto comigo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que agora você pode nos ajudar se tornando um membro do canal. Se você gosta do nosso trabalho, você pode clicar no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição, ver as recompensas e ajudar se puder. Não se esqueçam que você se tornando um membro, você automaticamente está participando do nosso sorteio de mangás. Então, se você quer participar, dá uma olhadinha lá na aba de comunidade e veja o post fixado que a gente sempre deixa lá para você ver os regulamentos. Não se esqueça também que se você não é inscrito, você pode se inscrever e nos ajudar, deixando aquele like, seu compartilhamento, também nos seguindo lá nas redes
sociais onde a gente posta tudo e também seguir na aba de comunidade onde a gente posta todos os links e todas as notícias desse mundo de animes e mangás. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!